Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 28 de junho de 2019. Estamos com um alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Cristo. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9, Lavoura de Deus e Edifício de Deus. Senhor Jesus, para a gente aproveitar essa palavra, vamos exercitar o nosso espírito, invocando o nome do Senhor, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender naquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante sempre diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 6. Senhor Jesus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Senhor Jesus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 22. Senhor Jesus. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor Jesus. Agora ler com oração. Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21. Senhor Jesus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: Somos a habitação de Deus no Espírito. Senhor Jesus. Nesta semana, estamos nos aprofundando nas palavras de Paulo aos Coríntios, sobre sermos a lavoura e o edifício de Deus. Esse edifício é constituído de cada um de nós que cremos no Senhor Jesus, como pedras vivas, e está crescendo até que se torne santuário dedicado ao Senhor. Essa edificação se dá por meio do ensinamento dos apóstolos, que nos direciona e ensina a edificar sobre Cristo como nosso fundamento. Quando recebemos o ensinamento dos apóstolos, somos levados a crescer na vida divina, e assim ocorre a edificação. Ó Senhor Jesus. Paulo não se referia a um edifício físico, cuja edificação ocorre como uma pedra sobre a outra, mas a um edifício espiritual, do qual Jesus Cristo é tanto o fundamento como a pedra angular. À medida que a vida e a natureza divinas são acrescentadas à nossa pessoa e amadurecemos no viver da igreja, esse edifício cresce. Senhor Jesus. O crescimento contínuo na vida divina nos leva a ser a habitação de Deus no Espírito. Isso é um fato maravilhoso. A habitação de Deus está em nosso espírito. Todos temos Deus em nosso espírito. Diante disso, devemos considerar qual o grau de liberdade que Ele possui em nosso interior. Ele de fato habita ou é apenas um visitante? Devemos abrir-lhe todos os compartimentos de nosso ser e dar-lhe plena liberdade. Ó Senhor Jesus. Todos temos segredos que guardamos em um cômodo bem reservado em nosso interior. Lembremos que Deus perscruta todas as coisas. O melhor a fazer
é abrir todo o nosso coração e deixar que Ele entre e faça uma limpeza em nossa alma, ainda cheia de vontades, preferências e escolhas nocivas a nós e ao plano de Deus. Ó Senhor Jesus, Deus deseja passar de inquilino a proprietário de nosso ser, mas quem deve dar-lhe essa liberdade somos nós. Devemos orar: Senhor Jesus, não quero que Tu habites apenas o meu espírito, mas que tome conta de todo o meu ser. Abro o meu coração e minha vida a Ti. Se todos nós vivermos no Espírito, permitindo que Cristo tome posse de nosso ser, Deus terá seu edifício. Aleluia! Ó Senhor Jesus, a edificação de Deus ocorre quando estamos no Espírito. Para isso, devemos sempre sujeitar a nossa mente ao Espírito. Quando isso ocorre, ela é renovada e nós somos transformados. Todas as vezes em que nos voltamos ao nosso Espírito para contemplar a glória do Senhor Jesus, somos transformados. Todos precisamos praticar isso diariamente. Jamais devemos pensar que estar na presença do Senhor dessa maneira é apenas para um grupo especial de pessoas. Todos podemos contemplá-lo em nosso espírito, invocando o nome do Senhor Jesus e lendo Sua palavra com oração. Quanto mais o fizermos, mais transformados seremos, Senhor Jesus. Tenhamos o mesmo coração do rei Davi ao compor o Salmo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Naquele tempo, estar na casa do Senhor era no máximo estar no templo físico, mas hoje Deus está mesclado com o nosso espírito. A qualquer momento podemos contemplar sua beleza. Se você estiver triste, contemple-o e a tristeza o deixará. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais transformados somos, de um nível a outro nível de glória. Essa é a obra de transformação do Espírito. Todos estamos nesse processo hoje e chegará o dia em que seremos totalmente glorificados. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós somos transformados de glória em glória. Como a gente já viu, toda vez que o Deus da glória aparecia para Abraão, ele recebia um pouco mais dos elementos divinos, um pouco mais da fé. A fé era sendo acrescentada até ele poder se tornar o pai da fé. No início a gente vê quantos erros Abraão cometeu, Senhor Jesus, mas ele foi aprendendo a obedecer o Senhor. Assim também Davi, se a gente for olhar a vida de Davi, também ele cometeu muitos erros, mas ele tinha um coração pelo Senhor, um coração pelo povo, Senhor Jesus. Ele tinha essa clareza ali, de que fazia parte do povo de Deus. O povo de Deus era o povo mais abençoado da terra. Quando Golias veio ali, e começou a falar mal do povo, ele falou: quem é você, que fala mal do exército do Deus vivo? Você é um incircunciso filisteu, Ó Senhor Jesus, você veio contra mim com espada, escudo, lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Então ele confiava no Senhor, cometeu muitos erros, muitas situações, mas ele valorizava a palavra, ele percebeu ali a vontade de Deus, como a gente viu no dia de ontem. Deus, quando mandou Moisés fazer o tabernáculo, é porque ele queria habitar no meio de seu povo. E depois, quando Davi viu ali a importância da edificação do templo, porque ele via que Deus queria habitar em um só lugar. Ele já tinha dado a boa terra para o povo, essa boa terra é Canaã, e hoje para nós no Novo Testamento essa terra é Cristo, onde toda a abundância da terra, todos os elementos que nós precisamos, todo o sustento está em Cristo, está em Deus para nós. Ó Senhor Jesus, e Deus queria habitar ali naquele lugar, um único lugar, e hoje Ele quer nos achegar a esse único lugar que é a igreja, e não é mais um lugar físico, a igreja é uma esfera. Irmão, então eu não preciso ir num lugar físico, eu posso ficar em qualquer lugar. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3, em meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Irmão, então na minha casa já tem a minha família, já está tudo certo. Sim e não, Senhor Jesus, se eu estou ali, 2 ou 3 ali em nome do Senhor, buscando o Senhor se faz presente. Mas não é só um desfrute pessoal, eu também preciso fazer a obra de Deus, que é pregar o Evangelho para outras pessoas.
Então eu preciso ter envolvimento, né? Então se eu simplesmente quero fazer só as coisas na minha casa, no meu conforto, não vou alcançar a plenitude de Deus. Mas também se eu vou ao local de reunião, né, reúno com outras pessoas, mas sem me comprometer, sem me voltar para a vontade do Senhor, também não vou cumprir a vontade de Deus. Né? Conforme a gente vai tocando na vontade de Deus, a gente vai servindo o Senhor, né, contatando os irmãos, né, vendo a dificuldade de cada um, procurando ajudar, aí a gente vai vendo, né, a dificuldade de cada um, vai buscando o Senhor, vai passando a entender qual é o coração de Deus. Né, como já citei aqui várias vezes, né, o caso de Moisés ali, né, poxa, 40 dias ele tendo comunhão com o Senhor ali no monte, né, escrevendo ali as tábuas da lei, Deus mostrando para ele, né, toda a sua vontade, né, Senhor Jesus, tudo aquilo que estava no seu coração, né, ao descer, viu que o povo estava ali transgredindo, o próprio Deus fala para ele, olha, o povo está adorando, né, um bezerro de ouro, né, agora me irei contra esse povo, né, agora eu vou ali, vou consumir todo esse povo e vou fazer de você uma nova nação, né, Senhor Jesus. Né, ali como já citei várias vezes, Moisés podia falar assim, amém, o Senhor sabe, né, o Senhor sabe qual é a tua vontade e vai em frente. Mas por ele conhecer o coração de Deus, ele sabia que não era isso que estava no coração de Deus. Né, então ele pôde mostrar para Deus, olha Senhor, eu compreendi, né, aquilo que o Senhor ficou 40 dias falando para mim. Eu sei que esse não é o seu coração, então não faças isso, né, não consuma esse povo para que os outros povos não digam, né, não falem mal do Senhor, né, e digam que o Senhor tirou esse povo, né, da terra do Egito para matar eles no deserto. Ó Senhor Jesus, né, esse é o coração de alguém que conhecia a vontade de Deus, que tinha intimidade com Deus. Por isso, qualquer situação que acontecia ali, que alguém se levantava contra Moisés, Moisés não precisava falar nada. Né? A própria Bíblia fala que ele era um homem manso. Né? Senhor Jesus, ele não se irava contra o povo, não se voltava contra o povo. Né? Muito pelo contrário, ele esperava que o Senhor, né, o vindicasse, o Senhor ali, né, lutasse ali pela preeminência do seu servo, né, ali, pela autoridade do seu servo. Ele não precisava ficar buscando autoridade para si. Né, porque ele conhecia o coração de Deus, e Deus sempre falava isso, né, olha, eu conheço o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, né, com outros eu falo por sonho, por profecia, né, Senhor Jesus, por parábolas, mas com o meu servo Moisés não é assim, com ele eu falo face a face, porque era alguém que conhecia o coração de Deus, tinha intimidade com o Senhor. Então, não, como eu já citei várias vezes aqui, né, não basta só a gente conhecer a vontade de Deus, mas precisa ter um coração de cumprir, né, de exercer a autoridade de Deus nessa terra. Ó Senhor Jesus. Né, então o Senhor está mostrando para nós aquilo que está no nosso coração, né, aquilo que está no coração de Deus. Né, Senhor Jesus, Ele tem aberto seu coração para nós. Né, e quando Ele mostra para nós o que está no nosso coração, a gente só precisa ter uma atitude, né, arrependimento. Né, ver que a gente precisa mais dos elementos divinos, e quando Ele mostra aquilo que está no coração dele, a gente precisa perceber, dar importância para tudo aquilo que Deus tem feito, a maneira que Deus tem usado para se dispensar a nós, ó Senhor Jesus. E a gente dá valor, né, para a redenção de Cristo, tudo aquilo que Cristo proporcionou para nós, nós precisamos buscar cumprir. Por isso que o viver da igreja, a edificação da igreja não se dá apenas só, no nosso, né, no âmbito pessoal, mas também no coletivo. Né? A gente precisa levar essa vontade, viver essa vida de Deus diante dos homens. Né? A Bíblia fala para a gente, né, ser luz do mundo, ser sal da terra, né, Senhor Jesus. Para quê? Para que os homens possam glorificar a Deus por meio das nossas obras, né, Senhor Jesus. E conforme a gente vai vivendo no Espírito, né, procurando não só edificar nós mesmos, mas edificar também os irmãos, né, a gente vai vivendo por meio do Espírito, junto com o Espírito vem o fogo. Aí a nossa obra é aprovada pelo fogo. Né? E aí quando o fogo vem, né, vai manifestar a nossa obra. Para quem? Para Deus? Não, Deus ele já conhece. Manifestar para nós mesmos. Para nós vermos o quanto dos elementos divinos nós estamos colocando no nosso viver. Naquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem buscado, pensado. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, ele, por meio do fogo, né, esse fogo do Espírito, ele quer manifestar para nós como é que está a nossa obra. Como é que está o nosso viver.
as coisas que nós temos buscado edificar. Ó Senhor Jesus, então isso se dá onde? No ambiente da igreja, onde Deus tem liberdade, né, de falar conosco, de usar outros irmãos para falar conosco, então Ele mesmo falar pessoalmente conosco, né, colocar à prova a nossa obra, né, Senhor Jesus. E aí a gente vai ver, né, quantos elementos divinos tem, quantos nossos elementos naturais. Então a gente pode ir diante do Senhor nos arrepender. Senhor, eu preciso edificar mais com os elementos divinos. Né? O fogo é que prova, é o fogo que mostra para nós se a nossa obra é duradoura, se a nossa obra vai estar cumprindo aquilo que Deus quer. Né? Ó Senhor Jesus. Então isso traz para nós transformação de vida, é isso que Deus quer fazer. Ele quer nos revestir totalmente de ouro, né? Até ter os elementos divinos, né, aprovados, né, para no dia da volta dele, ele vinha ali, né, com fogo mais uma vez, e a gente está repleto, né, da vida de Deus, né, ouro, prata e pedras preciosas. Ó Senhor Jesus, para isso que Ele está mostrando para nós que nós somos a habitação de Deus no Espírito. Né? Então a gente precisa saber, ter essa clareza de que, né, Deus está no nosso Espírito. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa exercitar, a gente precisa se voltar ao Senhor. A gente não se volta mais para o templo físico, né, mas para o templo espiritual. Né? Nós habitando em Deus e Deus habitando em nós. Mas como eu já falei, né, não basta só você estar ali, já tenho Deus no meu espírito, está tudo certo. Não, eu preciso estar expressando esse Deus, né, nas reuniões, junto com os irmãos, né, Senhor Jesus, na esfera da igreja. Seja no local de reunião, seja debaixo de uma árvore, seja na rua compartilhando com alguém, seja na minha casa, seja nos grupos familiares, né, seja pregando o evangelho, né, de porta em porta, mas é para exibir esse Cristo maravilhoso. Né? O Senhor, Ele quer fazer de nós uma habitação viva, né? Por isso que Ele tocou essa questão da gente perceber que a gente está se aprofundando na questão da lavoura e do edifício de Deus. Lavoura, algo orgânico, algo cheio de vida, um edifício, uma construção, né? Algo que a pessoa olha e sabe o que é. Né? Não são mais só materiais espalhados, mas os materiais sendo unificados, né? Onde Deus pode ser exibido. Então não é uma pedra comum, é uma pedra viva, que não vai exibir um simples edifício, uma simples construção, mas que vai exibir o próprio Deus. Né? Nós estamos edificando o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, com pedras vivas, né, Senhor Jesus. Então como Ele tocou, né? Nós precisamos ir crescendo até que essas pedras vivas que somos nós se tornem um santuário dedicado ao Senhor. Né, Senhor Jesus, nós precisamos cada dia mais dedicar a nossa vida, né, Senhor Jesus, né, edificando, né, cada irmão, né, cada um na vida da igreja, cumprindo a vontade de Deus. Né, ali todos nós juntos, não é só um ou outro expressando o Senhor, mas é levar toda a igreja a expressar. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa viver no Espírito, levar outros também ao Espírito. Né, Senhor Jesus, levar outros a praticar e não só conhecer. Né, por isso Ele toca aqui que a edificação, né, como a gente viu aqui, né, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo o Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A gente precisa se dedicar cada vez mais. Então o Senhor é o nosso fundamento, a gente precisa edificar sobre Ele, cada um veja como edifica, né, Senhor Jesus, e Ele também é a pedra angular. Então o Senhor, Ele quer iniciar, Ele também quer dar o fechamento. A gente não pode iniciar no Espírito e depois fazer coisas naturais. Nós precisamos iniciar no Espírito e terminar no Espírito. Precisa começar edificando sobre Cristo, e o resultado do nosso Deus precisa ser Cristo. Né? Mas como? A gente tem um fundamento, né, que foi dado para nós, para a gente poder edificar sobre Cristo. Um fundamento que é a direção que o Senhor tem dado para aqueles que têm edificado sobre o fundamento também, que são os apóstolos e profetas. Né? A gente vê ali, né, a gente já viu isso, não? O ministério, ele se dá quando a pessoa está viva. A partir do momento que a pessoa dormiu no Senhor, o seu ministério foi encerrado. E o Senhor precisa dar isso para uma outra pessoa que está viva. Por isso que Ele fala apóstolos e profetas. Hoje nós precisamos da palavra do enviado de Deus para dar para nós direção, né, da palavra profética. Por isso que Ele fala e profetas. Né? Nós precisamos seguir na direção do apóstolo, na direção do profeta. Né? Senhor Jesus, nós também precisamos profetizar. Nós também precisamos estar edificando, sendo edificados, crescendo em vida, para que o Senhor possa nos usar. Né? Quem dera, né, se todos profetizassem. Né? Esse era o encargo lá no Velho Testamento, mas agora no Novo,
né? Quando ele fala do viver da igreja, ele fala, todos podeis profetizar um após o outro. Né? Então o Senhor está contando conosco para que a gente possa abrir a nossa boca e falar a vontade dele. Profetizar não é adivinhar, né? Embora ao profetizar nós possamos falar coisas futuras, né? Mas profetizar é falar a vontade de Deus, aquilo que Deus quer transmitir, a direção de Deus. Né? Então para isso a gente tem uma base, temos o ensinamento dos apóstolos, né? Que está ali na Bíblia, né? Mas também temos o falar do apóstolo atual, né? Que ele não abandona esse falar dos apóstolos que estão ali, muito pelo contrário, ele pega ali tudo isso e traz para nós em realidade hoje, né? A palavra que Deus quer revelar para nós sobre as coisas que em breve devem acontecer. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, então nós estamos sendo edificados, né, como Cristo como fundamento e Cristo como o fechamento de tudo isso, né? Ou seja, tudo precisa resultar em Cristo, né? Esse não é uma construção, mas é o próprio Senhor, a expressão de Deus. Então a vida e a natureza divina vão sendo acrescentadas à nossa pessoa, né? Como eu já falei, né? Pessoalmente, né? Senhor Jesus, buscando a vontade de Deus de maneira íntima, a gente vai amadurecendo no viver da igreja e é um edifício que vai crescendo, mas não é um edifício como uma construção, mas um edifício como o corpo de Cristo, um edifício vivo, de pedras vivas, pedras que andam. Ó Senhor Jesus, aí de maneira contínua, né? A gente vai recebendo mais elementos de Deus, né? Percebendo que nós somos essa habitação de Deus no Espírito, né? Senhor Jesus, e todos nós temos o Espírito e temos o Deus no nosso Espírito, né? Mas a questão é quanta liberdade Deus tem em nós, né? Nós como habitação de Deus, né? Nós habitando em Deus, Deus habitando em nós, né? Aí o irmão pergunta, né? O Senhor está habitando ou está visitando? Ele é inquilino, né? Ele só alugou ou ele é proprietário, né? Ele está ali de vez em quando, né? Você escolhe se ele está dentro, se ele está fora, né? Senhor Jesus, né? Se o Senhor está vivendo ali, se ele pode fazer aquilo que ele quer, ou ele é apenas um visitante, né? Onde ele não tem acesso, né? Um visitante você recebe na sua casa, você dá acesso a ele a alguns lugares da casa, mas quando ele mora, ele tem que ter liberdade para modificar as coisas, para colocar outros utensílios ali dentro, né? Então a gente precisa perceber, né? Conforme a gente vai dando liberdade para o Senhor, né? Abrindo o nosso coração para que Ele possa tocar em cada parte da nossa vida, limpar a nossa alma, né? A gente vai percebendo, né, que a gente é cheio de vontade, de preferência, de escolhas que são nocivas a nós mesmos e também são nocivas ao plano de Deus, podem atrapalhar o Senhor. Por isso a gente precisa deixar o Senhor, né, ir habitando em nós, morando, né, tomando conta, sendo proprietário do nosso viver, né, do nosso ser. Aí Ele vai não só habitar no nosso espírito, mas também na nossa alma, né, nos nossos pensamentos, na nossa vontade, nossa emoção. A gente vai se agradar do Senhor, buscar, né, fazer a sua vontade, né, Senhor. Então Ele vai partir do nosso espírito para a nossa alma e também para o nosso corpo, a gente sair cumprindo a sua vontade. Ó Senhor Jesus, expressando o Senhor, né, como Ele tocou, né? A gente precisa orar, né? Senhor, eu não quero que você habite apenas no meu espírito, mas também tome conta de todo o meu ser. Abra o meu coração, abra a minha vida a Ti. Então a gente vai vivendo no Espírito, vai permitindo que Ele vá tomando posse de nós, nos edificando, né? Assim Deus vai tendo o seu edifício, a sua vontade sendo expressa, crescendo, amadurecendo em nós, né? E aí Ele vai se expressando por meio de nós, por meio da igreja, uma expressão coletiva, né? Onde as pessoas podem ver, né, que todos nós temos o mesmo falar, o mesmo viver. Mas só pode acontecer quando a gente está no Espírito. A gente coloca a nossa mente no Espírito, na vontade de Deus, né, Senhor Jesus, né, contemplando, né, a vontade de Deus. Né, e aí a gente vai contemplando a glória de Deus, a gente vai vendo Deus atuando em nós, vivendo em nós. E aí assim a gente vai sendo transformado. Isso quer fazer conosco, Ele quer nos transformar. Né? Então hoje no Espírito a gente pode contemplar o Senhor, invocar o nome do Senhor, né, ler a palavra de Deus, tomar essa palavra com oração. E quanto mais a gente fizer isso, quanto mais a gente praticar, mais a gente viver isso, mais transformado a gente vai ser, né? Ó Senhor Jesus, né? Então as situações vêm, mas a gente pode se voltar ao Senhor, né, que está no nosso Espírito, nós em Deus, Deus em nós. E aí o Espírito vai nos transformando, trabalhando em nós, até que um dia a gente vai estar totalmente, né, cheio da glória de Deus, de glória em glória.
né, que a gente possa avançar, né, cada dia mais, né, aumentando o nível de glória, o nível de espírito, né, do espírito da vontade de Deus no nosso viver. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.